Então, a gente está em Nova Iguaçu, no Hotel Mercury, a gente está aqui representando a Formakers e nós estamos participando da Expo Mães, do Clube Digital RM Gerencial. Estou tendo a oportunidade de aprender muito, porque eu vejo muitas pessoas empreendedoras. Já tenho ali, de vez em quando eu vou ali na área de exposições, experimento um birico-tico. Tem sempre um birico-tico, né, Kelly? Com certeza. E aí a gente experimenta, acha legal. Já tomei um chazinho ali da Gleicinha, que por um momento eu não senti nenhum problema da vida. E por falar em problemas da vida, eu quero apresentar a você a Kelly Abel. Isso. A Kelly, é muito interessante o trabalho dela. A Kelly é uma terapeuta integrativa. E aí, a gente está acostumado a ouvir essas coisas, mas nem sempre a gente necessariamente sabe o que significa ou como funciona. E às vezes, para a gente não pagar de burro, fica com vergonha de perguntar, mas vem cá, o que faz a terapeuta integrativa? E aí agora eu vou ter a oportunidade de esclarecer isso para quem está assistindo a gente. A terapia integrativa, ela opera na consciência das pessoas, Kelly? A terapia integrativa, ela atua na alma das pessoas, porque ajuda a integrar as pessoas à sua consciência, à sua razão, através dos florais, que eu sou terapeuta integrativa, especialista em florais de Bach, em florais de Minas e auriculoterapia. E a terapia integrativa vai se integrar junto aos tratamentos alopáticos, principalmente as pessoas... Que são aqueles que a gente vai no médico, chega na farmácia com a receita, compra o remédio e toma, Isso. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, está já está perto de terminar o processo do desmame, dos ansiolíticos, aí procura o terapeuta que vai integrar o tratamento junto com o do médico para poder auxiliar no desmame, porque os florais de Bach, eles não têm contraindicação, não têm efeito colateral por não atuar no corpo físico, ele atua na alma, na essência. Então, se por acaso houver alguma coisa não necessariamente equilibrada na minha alma, no meu coração, não o coração músculo, mas no meu coração eu me refiro à nossa fonte de sentimentos. Isso. E se houver alguma coisa não muito equilibrada na nossa mente, ou seja, na fonte dos nossos pensamentos, essa falta de equilíbrio pode produzir consequências físicas. Quer dizer, então a gente não vai curar o corte, a ferida, mas a origem dela. A origem do problema, porque o nosso corpo fala o que a nossa alma cala. Porque muitas das vezes nós guardamos as emoções negativas, e as emoções negativas, elas se manifestam através das dores que nós sentimos no nosso corpo. Quer dizer, tem uma expressão que é muito popular, que diz que engolir sapo. Não é? É você guardar, você reprimir um sentimento ou alguma coisa que te incomoda por motivos vários, e isso pode te adoecer fisicamente, porque desequilibra o emocional e o psicológico. Isso, desequilibra o emocional, o psicológico, e o corpo manifesta que não está bem através de aceleração cardíaca, através da hipertensão, através das enxaquecas, dores de estômago, a ansiedade, porque a ansiedade é a resposta de um estímulo que a pessoa começa a guardar e começa a se preocupar demais com algo que talvez não aconteça. E que talvez esteja completamente fora do controle dela. Exatamente, porque a ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. A pessoa não vive o presente se preocupando com algo que muitas vezes nem acontece. E pelo fato de não acontecer exatamente como a pessoa achou que iria acontecer, aí gera um outro sentimento, que é o sentimento de frustração. E uma
emoção negativa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Aí os florais entram nessa questão, porque os florais ajudam a pessoa a ir sublimando essas emoções, vai fazendo com que a pessoa não armazene tanto as emoções negativas, começa a liberar, a ser protagonista do seu emocional, a pessoa começa a filtrar. Então, aos poucos, ela vai aprendendo a dominar o seu eu emocional. Então, assim, como você diz, são florais, então eu subentendo que são substâncias extraídas de flores? São extraídas de flores silvestres que foram descobertas na época de 1930 pelo Dr. Eduard Bach, que ele era um médico inglês e devido às circunstâncias que o mundo estava passando, que era uma época de guerra, e ele, um médico, se encontrou doente, então, pela escassez dos medicamentos, né, tradicionais, ele começou a pesquisar na natureza. Então, ele começou a fazer as associações através das flores. Então, ele começou a perceber na natureza que extraindo a essência das flores, determinado horário da manhã, ajudava a interagir no emocional das pessoas. E uma das essências de um dos grupos de florais que ele primeiro descobriu, que ele montou, é o Resco, que é um remédio emergencial, que até hoje em dia é muito utilizado no controle das crises de pânico, crise de ansiedade, quando a pessoa desmaia. É tão eficiente hoje quanto na época de Dr. Bach. Então, eu presumo não, eu estou entendendo que, além de você tratar o problema propriamente dito, você ensina um princípio, né? Muita gente não tem acesso a informação como essa das pesquisas que o Dr. Bach fez a partir da escassez de medicação para os problemas que ele próprio enfrentava. Isso não é uma coisa de amplo domínio público. Então, você ensina o princípio e ajuda a consertar o que está desequilibrado. Isso. Muito interessante. Agora, vem cá, como é que você... como você atende? Você atende num consultório, você atende em domicílio, atende online? Como funciona? Eu atendo no consultório e atendo online e às vezes atendo em home office. Em home office não, home care. Dependendo de cada caso é um caso. Então, através da escuta terapêutica, eu analiso o que a pessoa está sentindo, procuro identificar a dor da alma, o que a pessoa está tentando resolver com aquela questão. Aí eu monto uma recomendação terapêutica baseado nos florais de Bach, que é o total de 38 essências florais. Então, cada essência é destinada a um tipo de emoção. Então, eu correlaciono ali e a pessoa manda manipular. E como é que a pessoa administra esse tipo de medicação? É um comprimido? É uma injeção? Como é que eu sou tratado com florais? Com gotinhas. Aí, após a pessoa receber a recomendação terapêutica, manda manipular e vai pegar um vidro, um frasco, né, de 30 ml e vai ingerir 4 gotas sublingual, 4 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, dependendo da situação emocional da pessoa. Bacana, eu quero apresentar para você a Kelly Abel, que ela tem uma possibilidade muito grande de ajudar você nos problemas que de repente, ou nos sintomas que você está sentindo e que são, de repente, origem de problemas que você até desconhece. Então, conversar com a Kelly vai ser bacana, ser tratado vai ser muito melhor. Como é que eu faço para te achar se eu quiser conversar contigo? Através do número do meu celular, 2197-205-8899. E o arroba? Kelly Abel Terapeuta. Arroba no Instagram, que aí você manda um direct e ela responde. Arroba Kelly Abel Terapeuta. Muito obrigado, Kelly. Prazer conhecer você. Eu que agradeço pela oportunidade.